2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Se você propôs entregar seu dízimo aqui, existe uma condição que agrada o coração de Deus: fazer isso com alegria, conhecimento, entendimento. Tudo que nós fazemos com alegria, com gratidão, agrada o coração de Deus. Então, convido a você que propôs entregar seu dízimo, sua oferta, cantando este corinho, que vem aqui e deposite aqui no gasofilácio. Amém? Deus, nós abençoamos todos os dízimos, as ofertas que vão ser entregues aqui no teu altar. Que seja, Senhor, para edificação, para o crescimento da tua obra, da tua igreja na face da terra. Abençoe cada irmão, cada irmã que propôs nessa noite, com alegria, dizimar e ofertar. Nós ministramos bênção, e a sua palavra, ela diz que quando nós fazemos com alegria, o Senhor dá uma alegria plena e profunda em nosso coração. Nós fazemos isso com gratidão, por isso nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução, perdida em sua liberdade. Nesse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdido em sua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge como um leão. O céu vai subir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai surgir, o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai subir e o fogo cair, e o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão.
cheio da graça do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por ele, levanta as mãos, vamos abençoar a sua vida. Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Carlos. Sabemos, Senhor, que é o Senhor que capacita, é o Senhor que levanta. Ele não estaria aqui se não fosse a tua vontade, ele não estaria aqui hoje na responsabilidade, se não fosse o querer do Senhor, porque o Senhor é um Deus que sabe todas as coisas, tem o controle de todas elas. Por isso que o Espírito Santo usa ele nessa noite com poder e graça. Que a palavra ministrada não seja uma palavra que ao sairmos daqui esquecemos, mas pelo contrário, que seja plantada em nosso coração e produz fruto. Por isso, ó Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, graça e paz, amém? Nós louvamos a Deus por essa graça, por essa oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui. Eu creio, irmãos, que esse é um momento que não é para tantas pessoas assim. Não são tantos os privilegiados, né, de estar na casa de Deus, ou de poder até ouvir a palavra de Deus. Mas Deus, Ele está nos privilegiando a cada dia, né, em podermos estar cultuando, estar prestando culto que agrade ao coração do nosso Deus. Nós vamos então falar a palavra do Senhor, e a nossa intenção é que você seja edificado e edificada com a palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Por favor, abra sua Bíblia para Lucas, capítulo 24. E eu gostaria de ler apenas um versículo desse capítulo 24. Eu quero ler tão somente o versículo 32 do capítulo 24 de Lucas. Está escrito assim na palavra de Deus: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Só a primeira parte desse versículo aqui, que diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Só essa expressão para nós. Nós já oramos, nós já estamos abençoados, né? Nós louvamos a Deus com o nosso cântico, com a nossa adoração, mas esse momento precioso que temos com a palavra do Senhor. Irmãos, esse texto, ou o contexto deste versículo que nós acabamos de ler, ele vai aqui nos informar, vai trazer para nós aqui o relato de dois viajantes, dois andarilhos, vamos usar assim essa expressão. E esses dois caminhantes que iam pelo caminho, eles iam por uma estrada chamada Emaús, ou seja, a caminho de Emaús. E esses dois caminhantes, eles eram nada mais, nada menos que dois discípulos do Senhor Jesus. E eles caminhavam por essa estrada rumo a essa aldeia chamada Emaús, que distava mais ou menos uns 12 quilômetros de Jerusalém. E o contexto dessa passagem vai nos explicar que à medida que eles caminhavam, eles conversavam, mas a conversa não era uma conversa animada. A conversa desses dois viajantes, desses dois caminhantes, na verdade era um misto de tristeza e de frustração, porque afinal de contas eles conviveram 3 anos e tantos na presença de Jesus, né? Na companhia de Jesus. Agora Jesus estava morto, Jesus jamais não estava com eles. E a gente sabe, irmãos, que os ensinos que hoje nós temos nas Escrituras, eles tiveram esses ensinos na cabeça e na alma
porque eles viveram pessoalmente, eles conviveram intimamente com a pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, eu gosto de pensar que a vida desses homens girava em torno de Jesus. O cotidiano deles era a pessoa do Senhor Jesus, não é? E eu podia até dizer assim, que eles respiravam Jesus diariamente. Era a vida deles, era um privilégio, na verdade, para eles. Mas agora só restava lembranças, só restava agora, irmãos, saudades. E assim eles iam caminhando, né, na sua jornada rumo a Emaús, conversando de todos os acontecimentos que havia sucedido da morte do Senhor Jesus. Mas de repente, o texto vai nos ensinar aqui que se aproxima deles um terceiro caminhante, um terceiro viajante que ia por aquela estrada. E esse terceiro viajante que se aproximava, ele perguntava: do que é que vocês estão falando? O que preocupa o coração de vocês? E diz o texto aqui que imediatamente esse viajor que interroga, que questiona, não é? Ele, na verdade, ele começa então a expor as escrituras para aqueles discípulos que iam na estrada de Emaús. E diz a palavra, irmãos, que até que eles chegaram àquela pequena aldeia chamada Emaús. Quando chegaram ali, naquela aldeia, aquele viajante que estava com eles, que se aproximou deles no caminho, ele fez como que ia numa outra direção, ele ia passar adiante. Mas é interessante a gente perceber que aqueles viajantes, eles constrangeram aquele viajante a entrar para jantar com eles, e ele o aceitou. E a palavra nos ensina aqui, nos informa que quando aquele viajante chegou e assentou à mesa com eles para jantar, ou para comer, ele partiu o pão e deu o pão para os seus companheiros. Então ele foi reconhecido no partir do pão. Reconheceram então que aquele era o Senhor Jesus. Eu imagino a alegria que brotava do coração daqueles homens ao perceber que aquele era Jesus. Mas imediatamente diz o texto que Jesus desapareceu diante deles. Mas eles agora podiam gritar, eles podiam vibrar e proclamar: Jesus está vivo. Coisa preciosa é essa experiência para esses dois discípulos que tiveram essa experiência tremenda. Então é aqui, irmãos, que surge então essa grande pergunta: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as escrituras? Porventura não nos ardia o coração? Coração ardente. Eu gosto de pensar, meus amados irmãos, e até eu imagino que parece que este era um sentimento comum entre os discípulos de Jesus no contato diário com Jesus. Sempre que eles ouviam a exposição da palavra, sempre que eles ouviam a palavra, o ensinamento da boca do Senhor, o coração deles ardia. Era um sentimento profundo e certamente invadia o coração daqueles homens. E eu gosto de pensar, irmãos, eu gosto de chamar isso aqui, esse coração ardente, eu poderia chamar isso aqui de comunhão, de afinidade, de fervor, de uma intimidade que eles possuíam com Jesus, não é? Essa é a grande realidade. Não importa, mas não importa qual o nome desse sentimento. O que importa, irmãos, é que acontece que o coração deles estava ardendo naquele momento. Havia uma sensação diferente no coração daqueles homens. Então, o tema que eu gostaria de estar discorrendo com os irmãos nesta oportunidade, nesta noite, é o seguinte: o que acontece quando não se arde o coração? Eu poderia fazer um trocadilho: quando não se arde o coração, o que é que acontece
em nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de considerar com os amados irmãos, que o primeiro fato, a primeira situação importante que acontece é a seguinte: a esperança, ela perde a razão. Eu vou usar exatamente essa expressão aqui. Quando não se arde o coração do salvo, do crente, a esperança, ela perde a razão. Com a morte de Jesus e com a consequente separação daqueles discípulos, certamente a vida para eles, para aqueles dois homens que iam pelo caminho, a vida daqueles homens se tornou sem graça, se tornou uma vida vazia, o ânimo se abateu, a frustração começou a aflorar na vida daqueles homens, e finalmente, irmãos, a esperança, ela se arrefeceu. O versículo 21 do texto que nós estamos considerando, ele vai falar assim: veja que esses homens disseram, e nós esperávamos que fosse ele, ou seja, Jesus, o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Veja só a tristeza, veja só a frustração do coração desses rapazes, né? Veja que a esperança, ela perdeu força na vida daqueles homens, na vida desses discípulos, e eles então expressaram dessa forma aqui. Irmãos, antes no coração desses homens havia o quê? Havia a esperança de que em Jesus estava o Messias prometido. Na convivência com Jesus, eles estavam aprendendo, tendo essa esperança. Antes, em seus corações, havia a esperança de que um novo reino seria estabelecido. Eles pensavam que certamente que a tão sonhada paz, ela seria promulgada em Israel. Eu imagino que no coração daqueles homens também havia a esperança de que o juízo opressor deixaria de existir naquela nação, em Israel. Mas, irmãos, agora tudo estava acabado. Tudo agora era tristeza, tudo agora era desesperança, era frustração do coração daqueles homens. Pensa comigo, irmãos, quando não há esperança, a possibilidade de sonhar, ela deixa de existir. Você tem um sonho? Eu imagino que você tenha um sonho no seu coração, na sua vida. Todos nós sonhamos, mas um coração ardente, ele mantém acesa as chamas da esperança. Eu gosto sempre de dizer que a esperança, ela não morre. E gosto sempre de lembrar o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior desses, porém, é o amor. Mas ele fala que permanecem a esperança. Então, mas quando há esperança em nós, ou seja, quando o nosso coração está ardendo, está ardente, as chamas da esperança, elas são mantidas em nós. Diz o apóstolo Paulo, ele fala assim: mas se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, os mais miseráveis dentre os homens. Essa é a grande realidade em relação à esperança. Mas o primeiro fato interessante, de que quando não há um coração ardente, a esperança, ela perde a sua razão. Tudo se torna sem graça, tudo se torna desmotivação, frustração, tristeza. Irmãos, um coração desesperançado, um coração sem esperança, na verdade é um coração que onde não há possibilidade de realização, não há possibilidade de sonhar. Mas a nossa esperança, ela não está nesta vida, ela está no Senhor, e é necessário que haja essa esperança em nós. Mas esses homens, esses dois personagens que nós estamos abordando nessa noite, eles caminhavam, mas já sem esperança,
eles diziam: já é o terceiro dia que ele morreu, e até agora nada aconteceu. Mais adiante eles falam assim: olha, é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro e não acharam nada lá. Ou seja, havia realmente um estado deplorável na vida daqueles discípulos. Mas, meus amados irmãos, em segundo lugar, quando não se arde o coração, vai acontecer uma outra coisa. Nós ganhamos uma falsa visão. Ganhamos uma falsa visão. Os nossos olhos, eles são tão importantes para nós, que nós envidamos todos os cuidados com os nossos olhos. Por que eu estou usando um óculos? Porque muitos aí estão usando óculos. É porque nós precisamos de cuidar da nossa visão, né? Quando a idade vai chegando, normalmente é assim, porque a idade vai chegando, mas nem toda é por causa da idade, né? Mas precisamos de cuidar dos nossos olhos. Você já teve a experiência de estar em um determinado lugar, de repente você vê, vem uma ventania. A primeira coisa que você protege é os seus olhos. Nossos olhos são altamente importantes para nós. Alguém até disse certa vez, irmãos, que os olhos são como que as janelas da alma. São como as janelas da alma. O versículo 16 do texto que nós estamos considerando, ele vai nos informar aqui que esses viajantes, eles não reconheceram Jesus. O verso 16 está escrito o seguinte a respeito dessa experiência. Ele diz o seguinte, assim, irmãos: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam impedidos de o reconhecer. Eles estavam como cegos, não conheciam que aquele era Jesus Cristo, que era o Senhor, com quem eles conviveram 3 anos. Eu pergunto, você já teve eu não sei se é uma desventura, né, mas essa experiência de não reconhecer alguém, ou de não ser reconhecido por alguém? Eu já tive. Há meses atrás, eu estava com a minha esposa e minha filha, nós estávamos parece no correio. De repente entra alguém, talvez você vai falar por causa da máscara, né? Mas estava com a sua máscara, estava de bermuda, chegou e: pastor Carlos, apertou minha mão assim de forma efusiva, minha esposa também. Essa é sua filha, está desse tamanho? E eu não sabia quem é que era aquela pessoa. E eu cumprimentei assim, e ele saiu rapidinho. Quando ele saiu, nossos olhos se abriram. Minha esposa falou: esse aí é o pastor Severiano. Muitos irmãos que conhecem o pastor Severiano, muitos anos que eu não o via, mas eu não o reconheci naquele momento. Há casos assim. Esses homens, eles não reconheceram Jesus, mas eu imagino que eles não reconheceram ao Senhor Jesus por causa de uma situação: o fervor, o ardor da comunhão, o ardor da intimidade com Jesus estava passando. Quem sabe até o próprio desespero da ausência de Jesus na vida deles fazia com que os seus olhos se tornassem turvos diante do Senhor. A Bíblia diz, na experiência da morte de Jesus, que as mulheres que foram ao sepulcro também não reconheceram, confundiram Jesus com o jardineiro. Mas aqui nesse mesmo texto, o versículo 18 vai nos falar assim: porém chamado Cleopas respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ou seja, esse Cleopas era um daqueles que ia pelo caminho, mas o Cleopas, ele confundiu Jesus. Uma outra versão ampliada da Bíblia, a versão corrigida, ela fala que o Cleopas, ele confundiu Jesus com um peregrino de Jerusalém. Para ele, Jesus, aquele ali, era um peregrino de Jerusalém, que talvez estivesse por fora de tudo quanto estivesse acontecendo lá na cidade de Jerusalém, quanto relacionado com a morte do Senhor Jesus. Não reconheceu ao Senhor.
Provérbios capítulo 3, versículo 6, Salomão, ele falou assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Nós precisamos cada dia estar vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, para estar cada dia reconhecendo o Senhor em o nosso caminho, no nosso caminho, né? Eu vou dizer para os irmãos que enganos em assuntos espirituais é terrível. Enganos em assuntos espirituais podem trazer consequências até eternas. Então é bom nós sempre estarmos reconhecendo o nosso Senhor, o nosso Jesus na trajetória da nossa vida, como aqueles discípulos precisavam estar reconhecendo. Mas quando, irmãos, as pessoas perdem a visão, quando perdem o foco do Senhor, acaba substituindo o nosso Deus por coisas. Isso no trajeto da história tem acontecido. Para a gente não ir muito longe, a gente pode aqui lembrar, eu quero lembrar com vocês aqui, uma experiência do Novo Testamento ainda. Quando Jesus conversava com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, lá no poço de Sicar, ali é trazida uma história, uma lembrança de algo acontecido desde o Velho Testamento. Houve uma divergência entre os samaritanos e os judeus. A divergência entre eles era devido à questão que envolvia a adoração. O judeu dizia que deveria adorar era no templo de Jerusalém. Já o samaritano, ele queria dizer que deveria adorar a Deus, a adoração deveria ser efetivada, era lá no Monte Gerizim. E essa guerra, essa discórdia, essa desavença e essa divergência, ela durou muitos anos. Mas o que me chama a atenção nessa situação, irmãos, o interessante aqui é que o foco de ambos estava no lugar da adoração, não estava no Deus objeto da adoração. Estavam brigando por causa do local, mas não focalizando o próprio Deus. No Velho Testamento, a gente conhece a história de Israel, que um certo tempo na vida desse povo, eles estavam como que idolatrando o próprio templo. E por causa da idolatria que havia no templo, houve um dia que foi necessário que Jeremias ficasse na porta do templo, para advertir tantos quantos entrassem, para entrar com cuidado, entrar com legitimidade no templo que era a casa do Senhor. Mas eles estavam substituindo o nome do Senhor pelo templo, e eles achavam que pelo fato de Deus o templo estar lá em Jerusalém, lá em Israel, eles estariam livres de derrotas. Mas não foi assim, porque o templo nunca foi maior do que o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem sido substituído por coisas, por objetos e até por pessoas. Quando a gente perde, ou quando alguém perde o foco do Senhor, perde a visão do Senhor, acaba substituindo o Senhor pelo pastor abençoado, acaba substituindo ao Senhor Jesus pelo sistema eclesiástico, pela organização da igreja, pelo cantor gospel, por isso ou por aquilo outro, Deus acaba sendo substituído. Aí a estrela não é mais o Senhor Jesus, a estrela passa a ser fulano ou ciclano, ou qualquer organização que seja. Há uma música muito interessante, que eu gosto dessa música, né, que o cantor fala assim: eu vou deixar a minha estrela brilhar, não, eu vou ofuscar a minha estrela, para que o nome do Senhor seja, para que ele brilhe. Vou ofuscar a minha estrela para deixar brilhar a estrela da manhã, Jesus Cristo. Por que não podemos fazer assim? Porque Jesus não pode ser o centro da nossa vida. Então eu digo para você que quando o coração não está ardendo, nós ganhamos uma visão falsa. Foi o que aconteceu com aqueles homens.
A visão que eles tiveram de Jesus era uma visão falsa. Não era o Jesus com quem eles conviveram 3 anos e tanto. Não era o Jesus que operou milagres na presença deles. Não era o Jesus que ensinou coisas preciosas para eles. Não era o Jesus que ressuscitou. Não era o Jesus que fez coisas extraordinárias. Mas simplesmente seus olhos estavam como que fechados. Aí, irmãos, às vezes eu entendo que há muitos de nós que precisamos orar como Davi orou: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quando eu olho para a palavra, eu vejo Jesus, eu posso compreendê-lo. Desvenda os meus olhos. Eu preciso entender e acatar o que o escritor aos Hebreus falou: olhando firmemente para Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Meus olhos precisam estar fixos no Senhor, nunca tirar os meus olhos do Senhor, porque Ele é importante para mim, Ele é importante para você também. Mas em terceiro lugar, irmãos, quando não se arde o coração, tornamo-nos insensíveis às Escrituras. Isto eu julgo algo muito sério, quando alguém se torna insensível às Escrituras, viu? Esses homens, eles viveram um tempo assim. Estando com Jesus ainda, Jesus muitas vezes ele pronunciou, ele anunciou que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas ao que parece, esses homens eles acabaram esquecendo-se das Escrituras. Eles acabaram esquecendo-se da promessa de que ele morreria, mas ele ressuscitaria. Isso está bem nítido aqui no capítulo 24 de Lucas, o versículo 25 até o versículo 27. Acompanhe comigo essa leitura para você entender melhor. Lucas capítulo 24, do verso 25 ao 27, está escrito assim: então lhes disse Jesus, olha só, ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava escrito nas Escrituras. Ou seja, eles agora não estavam mais entendendo, eles haviam esquecido tudo o que Jesus havia ensinado. A insensibilidade levou aqueles homens a esse estado de coisa, se tornaram insensíveis. Irmãos, a insensibilidade espiritual, eu entendo que, eu gosto de pensar, entendo que é o estado mais crítico, é o estado mais crítico da vida cristã, quando alguém se torna insensível à palavra de Deus. No Velho Testamento, no livro de Jeremias, certa vez o Senhor falou assim: olha, que eu falei pela madrugada, de madrugada eu falei, mas não quisestes me ouvir. Isaías capítulo 53, o primeiro versículo, ele fala assim: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, as pessoas vão se tornando, dia após dia, se tornando insensíveis em relação à palavra do Senhor, em relação às Escrituras. A insensibilidade é um estado, irmãos, triste na vida daquele que se diz crente, que se diz cristão, e chega a este estado de insensibilidade. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, o Senhor Jesus ele fez aqui um elogio à igreja que estava em Filadélfia. Entre tantas igrejas da Ásia Menor naqueles dias, Jesus ele trouxe reprimendas, repreensões, exortações, mas a igreja de Filadélfia, o Senhor ele deu uma palavra elogiosa. Lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 8, o Senhor fala assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome.
Eu repito o que o Senhor falou: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu estava analisando aqui, irmãos, o que Jesus estava querendo falar, querendo dizer com essa expressão, tendo pouca força. Pouca força aqui no caso, irmão, se refere possivelmente aos poucos recursos que aquela igreja possuía, aos recursos fracos, aos recursos talvez pobres daquela igreja. Mas uma coisa o Senhor tinha para elogiar aquela igreja: eles não abriam mão das Escrituras, não abriram mão da palavra. E hoje em dia, irmãos, infelizmente, quantas pessoas que estão abrindo mão da palavra de Deus? Quantos há que estão substituindo a palavra de Deus por coisas meramente daqui? Quantos que já encostaram a Bíblia lá na prateleira? Ela se tornou um objeto apenas de estimação. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz lá que naqueles dias a palavra do Senhor era de muita valia. Você já viu isso? Naqueles dias a palavra do Senhor era de grande valia, ou de muita valia. Aí eu pergunto, qual é o valor? Qual é o valor que se emprega a palavra de Deus em nossos dias? Qual é? Nós estamos valorizando a palavra de Deus? Quando eu valorizo a palavra do Senhor, eu procuro vivê-la, eu procuro obedecê-la, não meramente ler, mas eu procuro penetrar naquilo que ela tem para mim. Eu procuro viver os seus ditames. Eu disse no início aqui da minha fala que um coração ardente era um sentimento comum entre os seguidores de Jesus, especialmente os seus discípulos. Era um sentimento comum. Será que existe, irmãos, hoje um sentimento dominante entre os discípulos de Jesus de hoje? Nós somos discípulos do Senhor, somos a igreja do Senhor, e como tal, a pergunta é: será que há um sentimento dominante entre nós? A nossa geração tem um sentimento dominante, como por exemplo, tem um coração que se apega à palavra. A Bíblia fala assim, irmãos, em Tiago, que o diabo, ele crê e ele estremece do Senhor. O diabo até treme da presença do Senhor Jesus. Mas infelizmente, eu tenho que falar isso aqui, irmãos, para alertar os nossos corações, que infelizmente muitos cristãos hoje sequer arrepia quando ouvem a palavra de Deus, não são impactados com a palavra de Deus. A palavra de Deus para muitos não faz sentido. Será que o que eu estou dizendo hoje aos irmãos, à igreja, será que isso faz diferença na sua vida? Isso pode impactar o seu coração? Nos dias de Samuel, a palavra do Senhor era de muita valia. O que vale a palavra de Deus para nós hoje? Qual é o valor da palavra para nós? Infelizmente, irmãos, nós nos tornamos insensíveis às Escrituras. E na verdade nos tornamos insensíveis exatamente por essa razão. O coração deixou de estar abrasado, deixou de arder o coração. A vida cristã se tornou comum, se torna uma mesmice a nossa vida cristã. E às vezes é necessário uma sacudida do Espírito de Deus em nossas vidas, para que a nossa vida não continue mais a mesma. Quando a palavra ela recebe apreço do nosso coração, as coisas começam a mudar em nossa vida, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. É a verdade.
Mas quando, irmão, se tem um coração ardente, as coisas são diferentes, as coisas mudam. Nós narramos aqui, eu não li o trecho todo da experiência desses discípulos, eu li apenas o versículo 32, mas o contexto vai nos ensinar, vai nos mostrar aqui, e é um texto até um tanto quanto conhecido de todos nós, vai nos dizer que quando chegaram na aldeia de Emaús, e Jesus se deu a conhecer no partir do pão, os olhos deles se abriram, os olhos que estavam fechados se abriram, reconheceram que aquele era Jesus. O que me chama a atenção aqui é que eles reconheceram Jesus, não foi meramente pelo seu aspecto físico, foi simplesmente no partir do pão. A maneira que Jesus partia o pão era familiar, a maneira de Jesus partir o pão era conhecida por eles, e eles o conheceram. Como é que nós conhecemos ao Senhor? Já que estamos falando da questão da insensibilidade ou da sensibilidade em relação à palavra, nós conhecemos ao Senhor aqui, na palavra. E quantas vezes Ele tem se interposto em nosso caminho e nós não o temos reconhecido? Mas olha só, quando se tem um coração ardente, tem-se também atitudes acertadas. Estou caminhando para encerrar aqui, irmãos. O texto, ele não nos informa o que aqueles homens foram fazer lá na aldeia de Emaús. O que eles foram fazer na aldeia de Emaús? A Bíblia não informa se eles estavam fugindo do alvoroço de Jerusalém, ou se eles estavam fugindo da perseguição judaica, que certamente estaria se abrindo. A Bíblia não fala se eles estavam indo embora desanimados, se eles abraçariam outro estilo de vida. Eu imagino que, quem sabe, eles abraçariam outro estilo de vida, porque Pedro foi achado onde? Por Jesus? Lá no mar, na pescaria. Lembra? Quando Jesus chegou, Pedro estava ali, ele estava nu, ele se jogou dentro da água. Quem sabe a ideia do Pedro era aquela. Esses aqui, nós não sabemos exatamente o que eles fariam lá na cidade ou na aldeia de Emaús. Mas quando eles perceberam que os seus corações ardiam com a presença do Senhor, eles tomaram uma atitude radical e uma atitude imediata. O versículo 33 vai nos falar o seguinte: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Viu só? Eles se levantaram e imediatamente voltaram para Jerusalém, onde eles acharam os seus 11 companheiros ali reunidos. Eles teriam que sair de Emaús. O nome Emaús significa água quente. Não sei qual a fervura daquela água traria para eles, estando em Emaús. Deixa eu usar essa expressão aqui, mas eles teriam que voltar para Jerusalém, onde eles seriam definitivamente abrasados. Não meramente o coração deles estaria ardendo ou ardente, mas eles seriam abrasados pelo Espírito do Senhor. Algo iria acontecer na vida deles, alguma coisa mudaria na vida daqueles homens, voltando para Jerusalém. Eu quero falar para você nessa noite que, quem sabe, muitos aqui, ou alguém aqui essa noite, precisa levantar-se, sair de Emaús, na Emaús que você está, e voltar para Jerusalém, voltar para o seu lugar de origem, que é a presença do Senhor. Não se iludam, irmãos, dentro da igreja nós podemos estar longe do Senhor ainda. É necessário voltar, é necessário resgatar a nossa condição, a nossa posição. É lá em Jerusalém que eles ouviriam,
não é? Do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus, do ressurreto, uma promessa para o coração deles. No capítulo 24, verso 49, Jesus fala assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quando eles chegaram lá, Jesus teve que falar isso para eles e para os demais que ali estavam: ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos, não afaste da cidade. Cidade que eu poderia colocar como uma representação da presença do próprio Jesus, porque Jesus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele não está limitado a um local, mas onde ele é servido, onde ele é cultuado, aí ele está. Permaneça na presença do Senhor. Concluindo, eu digo para você que Emaús não seria o lugar desses homens. Imagino que não seja também o seu lugar na posição em que você está, ou que nós estivermos. Que nessa noite nós possamos pensar isso como realidade de nossos corações. Há necessidade de fazer arder os nossos corações. Que nessa noite você saia daqui com o seu coração abrasado, com o seu coração ardente, com uma motivação nova na sua vida, uma motivação diferente daquela que você tem abraçado até aqui. Você que me vê também, pense isto, nessa realidade. Jesus, ele deseja abrasar, fazer arder o seu coração. Isso fará diferença, isso fará mudança em nossos corações, em nossas vidas. Eu deixo essa palavra com você, e eu espero que você guarde essa palavra no seu coração, que você guarde essa palavra na sua vida, não é? Recapitulando aqui, nós vamos entender o que nós falamos aqui, que quando não se arde o coração, a esperança, ela se esvai. Quando não se arde o coração, nós temos uma visão falsa do Senhor, perdemos a visão da glória do Senhor. Quando não se arde o coração, irmãos, nós nos tornamos insensíveis. Guarda esses 3 passos do seu coração, viva em função da palavra de Deus, mas acima de tudo, não seja simplesmente um crente entusiasta, não, mas seja um crente que seja abrasado, que tenha dinamismo, que tenha fervor para servir ao Senhor. Essa é a palavra que eu deixo com você. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que você seja realmente fortificado na palavra do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Santos. Vamos orar em cima da palavra. O Reis pode ficar aqui pertinho de mim enquanto isso. O caminho de Emaús é o seu caminho, é a sua vida, como foi pregado. Nesse caminho há tristeza, há ausência de percepção. Tem hora que você está nesse caminho, você viu um fato, você percebeu um fato e fez o julgamento desse fato e não concordou com esse fato no caminho, e isso te decepcionou. Não deveria ter sido assim, não poderia ter sido assim. Mas o que mais nos estimula no caminho é que Deus entra no caminho de Emaús. Deus vai lá, está do lado. E lá no caminho de Emaús, como foi pregado, Deus faz perguntas. Por que você está triste? Por que há frustração em você? Por que você não sabe onde ir e para onde ir? O caminho de Emaús é o nosso caminho. E graças a Deus que Ele existe, Deus entra nele e nos acompanha e vai conosco passo a passo, fazendo perguntas, te questionando. O que aconteceu?
E você vai dizendo para Deus o que aconteceu. Eu vi a morte, e já faz 3 dias, e ele não ressuscitou, como foi pregado. Só que Jesus faz também advertências. Advertir não é chamar atenção, é incentivo. Lá no caminho de Emaús, Deus incentiva as pessoas no caminho de Emaús. E quando Deus fala tardos, quer dizer, está demorando vocês a acreditarem em mim. É o significado da palavra tardos. Está sendo tardio, está demorando. Está demorando ter fé, está demorando orar, está demorando ler Bíblia, está demorando, o tempo está passando, e é necessário que se faça isso. E Jesus, de pronto, ele começa a falar dele mesmo a partir de Moisés, como foi pregado. E ele começa em Moisés, e falando sobre os profetas, dizendo a respeito do Cristo que viria, que estaria, que morreria e que ressuscitaria. É como se Deus estivesse dizendo assim: está tudo aí, está tudo disponível. Como eu dei aula hoje na escola dominical, na EBD, a graça está aí, está disponível. E você precisa descobrir a graça. Uma graça disponível para você. E a graça estava andando com os discípulos no caminho de Emaús, aproximadamente 12,5 km. Você imagina que paciência é essa do Senhor Deus? Passo a passo andar 12 quilômetros. Imagine só, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, andar com você passo a passo na terra, pé a pé, 12,5 km. Que Deus é esse? É o Deus que tem interesse na sua vida, é o Deus que te ama. Ele vai andar com você, Ele vai te fazer perguntas sim no caminho que você está. Por que você está triste? Por que você está frustrado? O que você tem? O que está faltando? E Ele também vai te dizer: está faltando, está tardios. E é o que você encontra na pregação do pastor Carlos, dito a você, a mim: tardos, nécios. Quer dizer, está faltando um raciocínio ideal, uma intromissão no mundo espiritual, uma fé mais viva, para acreditar que Ele está no caminho e ressuscitou dentre os mortos. E a partir daí, como foi finalizado pelo pastor Carlos, o nosso coração arder, o seu coração arder. Arder porque Ele falou, arder porque você discerniu que Ele estava com você no caminho de Emaús. Você vai ter que discernir isso dentro dessa igreja, lá na sua casa, no seu serviço. Vamos orar em cima da palavra? Amém? Deus, todo mundo tem um caminho, e nós podemos chamarmos esse caminho de Emaús. A igreja, o Pai, Ele está nesse caminho. Mas o que nos conforta, baseado na palavra que foi pregada, onde se tem que ter a esperança, a nossa esperança é que o Senhor entre nos nossos caminhos, e ali nas frustrações, e ali nas visualizações de perdas, e ali nas ausências, ó Pai, de recursos, e em qualquer situação, o Senhor está ali. Deixe-nos, ó Deus, te perceber no caminho que estamos. Deixe-nos, ó Deus, notar o Senhor como realmente assim o é, o Senhor próximo, que não nos larga, que está em nós, e fala conosco. Fala, Deus, fala conosco nesse caminho que estamos. Fale com o irmão, a irmã, no caminho que ela está. Deus, fale, se ela está triste, se ela está frustrada, se ela está andando e não consegue te perceber. Deus, eu sei que o Senhor vai mais adiante. E também, ó Deus, ajuda esse irmão, essa irmã, te convidar para entrar como esses discípulos convidaram. Entra, Deus, entra na nossa casa, no nosso coração, na nossa alma. Entra, Deus. E ali o Senhor, no partir do pão, que haja reconhecimento da nossa parte. O Senhor, no partir do pão, ó Deus, que haja percepção em relação ao Senhor, e que a ficha caia, e que as escamas caiam, e que a gente perceba, Deus, e volte para Jerusalém contente, certo que o Senhor vive, fala, opera, se manifesta, age, tem o controle nas mãos.
e faz todos os tipos de provisões necessárias, as quais nós precisamos. Abençoa o teu povo, ajuda essa igreja a te perceber, faça isso conosco. Nós oramos em forma de clamor, em forma de súplica. Deus, atende a nossa oração, entra no nosso caminho, esteja ali conosco, parta o pão e deixe-nos, ó Deus, te perceber, em nome de Jesus. Faça isso conosco, Deus, faça isso com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que estão nos ouvindo, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe no seu caminho. Podem o pessoal do louvor, que Deus te abençoe no seu caminho de Emaús. Você está no caminho de Emaús. Louve ao Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja essa situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você crê? Eu creio, eu creio. Então de novo, o choro dura a noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
que produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Só a igreja agora. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Orações. Entramos nos cânticos, ó Pai, através de diversas letras. O nosso Deus não está morto. Finalizamos agora, ó Deus, dizendo que ainda que a figueira não haja fruto, todavia nos alegraremos, porque o Senhor tem o controle nas mãos. Ouvimos a Tua palavra sobre o caminho de Emaús, a esperança. A Tua palavra diz, ó Deus, que no Senhor a nossa esperança, ela não é vã. Ajuda o meu irmão aqui nessa noite, a minha irmã, a sua família, a andar nesse caminho esperando em Ti, esperando a Sua fala, a Sua proteção, esperando a Sua provisão, a palavra de governo, de direção. Anima o meu irmão, anima a minha irmã, aviva. Deus, traga em nome de Jesus uma visão, dando uma condição, ó Pai, de direcionamento de forma animada. Impulsione o meu irmão, a minha irmã, durante a vida. Amanhã, segunda-feira, durante a semana, independente de pandemia, de crise, de vacina, de não vacina, independente das notícias, ó Deus, nas plataformas, seja de onde for, de onde eu vier, que a gente fique com a Tua palavra como foi pregado. E ainda, ó Pai, que a tristeza tente nos abater, nos ajude, ó Deus, a pensar na Sua ressurreição. Um Deus que está vivo, que fala, um Deus que realmente anda, se move, respira, aperta, pega, tira, põe, um Deus que liberta, e um Deus que é dinâmico. Deus, ajuda-nos essa visão e a conservá-la de todo o nosso coração. Que assim seja, em nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração, por favor. Isso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, uma graça que você não merece, que o amor incondicional de Deus Pai, esse amor que não depende do que você fez, faz ou fará, Ele te ama. Que o agir do Espírito Santo de Deus, que é um agir que faz as situações serem transformadas, que leva a paz, que diz o que fazer, que recupera as pessoas, que protege, que dá sentido e significado à vida, esteja com você, e que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana. Quinta-feira estaremos aqui. No domingo com a escola dominical EBD falando sobre graça. E domingo à noite de novo às 17h30 e às 19h15. Foi um prazer ter você aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.